Amém, queridos? Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Bom, queridos, eu acredito agora que durante um bom tempo eu vou estar ministrando aí os capítulos do livro, né? O livro que nós estamos preparando aí, que chama O Deus Encontrado, como permitir através da santificação que Deus seja encontrado nas nossas vidas. Sabe, queridos, o mundo, ele anseia por Deus, e eles precisam encontrar Deus. Mas aonde o mundo irá encontrar Deus? Na minha e na sua vida. Sabe, queridos, quantas pessoas já passaram pela sua vida? Aí eu te pergunto, todas as pessoas que passaram pela sua vida encontraram Deus em você? Então se prepare, viu, queridos? Na verdade eu já estou preparando vocês para o livro. Hoje eu vou estar ministrando sobre um capítulo do livro, que eu dei o título da ministração, o título do capítulo, que é Ser Como Ele É. Sabe, queridos? Esse é o nosso objetivo. Estava conversando com uma pessoa que eu conheci hoje, com o Vitor, que está nos visitando ali, e a gente está falando sobre isso, sobre comportamento, queridos. Sabe? Quando Deus ele nos chama para sermos como Ele é, muitas vezes nós entendemos e queremos ter o poder que Ele tem. Não, queridos. Deus ele enviou o seu Filho para esse mundo, para morrer na cruz por mim e por você, para nos ensinar algo precioso, para nos ensinar a maneira de se comportar nesse mundo. Então, quando Deus ele chama você para ser parecido com Ele, é você aprender através da palavra dele o comportamento. Então Deus ele tentou ensinar durante muito tempo através de profetas. Ele enviou profetas, enviou juízes, enviou reis, enviou rainhas, homens e mulheres que tiveram um coração quebrantado, reis a qual o próprio Senhor falou que assim, esse tem um coração parecido com o meu. Mas qual o propósito de tudo isso, queridos? O propósito de tudo isso é para nós olharmos para as ações de Deus e lutarmos para mudar o nosso comportamento e sermos cada vez mais parecidos com Ele. Olha uma coisa interessante, queridos. Quando a gente olha para os profetas, queridos, os profetas eles sempre vieram para mostrar o caminho. Sabe, Jesus sempre veio para mostrar o caminho, e é isso que nós temos que fazer, nós temos que mostrar o caminho, né? E nós temos que tomar cuidado, queridos. Por quê? Porque às vezes nós entramos num momento da nossa vida que a gente começa a criticar tudo. A gente começa a criticar tudo, a gente não concorda com nada, e a gente esquece de mostrar o caminho, de que nós estamos aqui para poder mostrar o caminho, sabe? Então nós não podemos perder essa essência. Então esse título do livro, ele tem esse título, esse capítulo do livro, ele tem o título de Ser Como Ele É. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Nós vamos começar a compreender, né, o como que nós devemos ser. Eu tenho algo assim na minha vida, queridos, que às vezes eu converso com Deus, e eu falo para o Senhor, Senhor, como eu queria ter nascido na tua igreja, como que eu queria ter sido criado dentro dos seus princípios desde criança. Sabe, queridos, porque até os 20 anos de idade, eu vivi exatamente do jeito que eu quis, sabe? E durante 20 anos, é lógico que como criança ali, não foi fácil, eu não era uma criança fácil, nem o Alan também, né, Alan? Hoje em dia, as pessoas olham, né, Alan, e falam bem assim, nossa, tem macaquinho, tem tucano, tem passarinho. Antigamente a gente não via essas coisas. Porque antigamente tinha um negócio na nossa mão que chamava estilingue, né, Alan? E esses dias eu dei um estilingue para a Valentina, eu falei, eu preciso arrumar um lugar para ver se eu sou bom nisso ainda. E hoje a gente não vê mais isso, graças a Deus, né, queridos? Hoje eu não consigo, confesso para vocês que eu tenho dificuldade de matar uma barata, queridos. Às vezes eu pego ela ali pela anteninha viva mesmo e jogo fora. Sabe, mas quando eu era moleque não era assim não.
Quando eu era moleque, era um estilingue e o gostoso era só de ver cair. Por quê, queridos? Porque eu estava afastado do Senhor, queridos. Tinha bondade no meu coração, sabe? Mas eu conhecia Jesus com 20 anos de idade. E com 20 anos de idade, queridos, eu conheci uma verdade maravilhosa que mudou a minha vida. E eu decidi, falei bem assim, a partir de hoje, eu vou viver da forma que Deus quer. Lógico que eu ainda preciso melhorar muito, não sou perfeito. E estou longe de ser, queridos. Aquilo que me faz ser perfeito é a presença de Deus na minha vida, né? Mas infelizmente ainda tem a minha presença, a presença do homem, a qual eu tenho que lutar todos os dias. Todos os dias eu tenho que lutar, porque eu me conheço, eu sei como é que eu sou. Sabe, queridos? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 1, 16, a palavra do Senhor diz, o próprio Senhor disse, sejam santos, pois eu sou santo. Então quer dizer, querido, santidade, você vai perceber que para você ser santo, você vai ter que mudar a sua forma de se comportar. É o seu comportamento que vai mostrar para as pessoas como que Jesus é, como que Deus é. Então, e Deus, Ele exige o quê? Ele exige um comportamento parecido com o dele, um comportamento de santidade, né? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, a gente percebe que é o seguinte, que santidade, ela não é uma opção. A santidade, ela é uma identidade de Deus. Então, por exemplo, a própria palavra de Deus diz que Deus é santo. Então é uma identidade. Se você perguntar o que Deus é, você vai falar, Deus é santo, Deus é amor, o amor é uma identidade de Deus. Eu poderia estar falando sobre o amor também, mas eu vou falar só sobre essa identidade, sobre a santidade hoje, né? E também tem uma identidade de Deus que eu amo, que foi uma das primeiras que eu aprendi, que Deus, Ele é justiça. É uma identidade de Deus. Deus, Ele é justiça. Sabe, queridos? Então hoje nós vivemos numa geração, queridos, isso eu estou falando dentro da igreja, viu? Até fora da igreja. As pessoas, elas amam o nome Jesus, mas rejeita o caráter de Jesus. E quando que as pessoas rejeitam o caráter de Jesus? Quando elas decidem não viver parecido com Ele. Sabe, queridos? Então as pessoas chamam Jesus de Salvador. Ah, Jesus, Ele é o meu Salvador. Mas elas não chamam de Senhor. Por quê? Porque as pessoas, elas querem um Salvador, mas elas não querem o Senhor. Porque a partir do momento que você aceita o senhorio de Jesus, você passa a entender que as coisas não são mais do jeito que você quer. E quem é que quer abrir mão da sua vontade? Que ser humano em sã consciência quer deixar de fazer aquilo que quer com a sua vida? Só aqueles que verdadeiramente entregam a sua vida para Jesus. É só esse grupo aí que é doido. Porque na verdade, queridos, o ser humano quer aproveitar a vida que tem. Quer fazer as suas escolhas, quer fazer as suas vontades, quer fazer os seus caprichos, né? Só que nós, queridos, temos que entender que Jesus, Ele veio também não para ser só o Salvador, Ele veio para ser o Salvador, mas Ele veio para ser o nosso Senhor. E o que significa o Senhor? O Senhor significa o seguinte, Ele veio também para nos salvar e mostrar o caminho da salvação. Então, quando você recebe Jesus como Senhor, você aceita a direção dEle, que é o caminho da salvação. Porque às vezes você pode achar que na sua cabeça, você levantou sua mão, aceitou Jesus, se batizou, você está salvo? Não. Você aceitou o Senhor como seu Salvador, agora vai entrar num processo mais complicado, que é aceitar o Senhor como seu Senhor. E aí seguir o processo da salvação. Sabe, queridos? Então, mas não chama de Senhor. Então Jesus deixou bem claro, não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso fazer a vontade do Pai. Pastor, onde que está isso na Bíblia? Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz o seguinte: nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa
faz a vontade do meu Pai que está no céu. Olha só, queridos, o que vai decidir a nossa vida, se nós vamos para a eternidade ou não, é se nós fazemos realmente a vontade de Deus. Então, por isso, queridos, que esse alerta tem que ser acendido constantemente, porque você fala bem assim: pastor, e quando que eu faço a vontade de Deus? Só quando eu estou na igreja? Não, é em todo o tempo. Em todo o tempo, em todas as atitudes na sua vida, até nesse momento que você está pensando aí, também tem que fazer a vontade de Deus. Sabe, queridos? Não tem como fugir disso. Por quê? Porque é uma questão decisiva e a Bíblia é bem clara. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai ou não. Então, quando nós olhamos, queridos, para a palavra de Deus, a santidade, ela não é um radicalismo religioso. Não é. Nós não devemos ser santo porque nós somos religiosos. É uma opção. É um comportamento. Nós temos que ter esse comportamento. A igreja, queridos, ela tem perdido muito. Por quê? Porque muitas vezes falamos uma coisa e vivemos outra coisa. A gente acha que servir a Deus é só vir aqui e louvar, é só vir aqui e pregar, e esquecemos de como nos comportar lá fora. Não é, queridos, assim. Muitas pessoas, eu tenho certeza que no nosso meio, em algumas vezes você se decepcionou com a igreja por causa disso. Ah, fulano fala isso, mas vive uma vida totalmente diferente. Fulano faz aquilo, mas vive uma vida totalmente diferente. Olha lá, conhece a Bíblia toda, mas só a nível intelectual, porque na prática parece que nunca viu Jesus. Sabe, queridos? E muitas pessoas se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com o pastor por causa disso. Então, por isso que servir a Deus está muito mais relacionado ao comportamento do que aquilo que nós falamos. É tão bom, queridos, quando você vê uma pessoa crescendo no reino de Deus, não porque ela tem um dom, mas porque ela tem um comportamento. Ela está crescendo não porque, fulano está pregando a palavra, mas não porque ele tem um dom de pregar, mas porque ele tem um comportamento de cristão. E as pessoas aceitam a pregação dele por causa do comportamento dele. Às vezes nem prega bem. Ou fulano que canta, às vezes nem canta bem ou nem toca bem, mas o comportamento. Sabe, queridos? Porque dom, queridos, capacidade, isso aí Deus dá. A Bíblia deixa bem clara, que Deus ele sempre capacitou as pessoas que Ele escolheu. Por exemplo, mesmo Deus escolheu Davi para ser rei. E você olha para Davi, Deus escolheu ele quando ele era jovem, mas quando que ele se tornou rei? Depois dos 30 anos. E Deus o capacitou e ele foi o melhor rei. Sabe? Então por isso que o importante é isso, é você saber se comportar. Então, a santidade, queridos, ela não é um radicalismo. Você não tem que ser santo porque é uma doutrina da igreja. Você tem que ser santo porque você é filho de Deus. E você tem que se comportar da forma que Ele. É que nem, por exemplo, às vezes você tem um filho pequeno e você sai e você vai para a casa de alguém e você já dá o beabá para o seu filho. Quando você chegar lá, você se comporta, não mexe em nada. Viu? Por quê? Porque você é meu filho. Você vê o papai mexendo nas coisas? Você vê o papai pegando alguma coisa de alguém? Não, então você tem que se comportar que nem o papai se comporta. Sabe, queridos? Quando você tem um filho, você não tem esse desejo do seu filho se comportar, a não ser que você tenha uma vida errada, Mas na verdade, deixa eu falar um negócio para você. O seu filho, ele vai aprender muito mais com o seu comportamento do que com as suas palavras, viu? Por isso que Jesus veio e se comportou da forma que Deus quer que eu e você nos comportemos na presença de Deus. Sabe, queridos? Então Deus, Ele não nos chamou para admirá-lo, Deus, Ele não chamou a gente para admirar, ficar olhando para Ele, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Não, queridos, Deus não chamou a gente para ficar admirando Ele, admirando a história dEle. Nossa, Jesus é maravilhoso. Chega aqui na igreja, nossa, que louvores lindos, maravilhosos. Eu vou para essa igreja porque eu admiro, porque isso. Queridos, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos parecidos com Ele. Porque entenda uma coisa, queridos, Jesus, Ele veio e impactou o mundo por causa do seu comportamento. Nós vamos impactar esse mundo com o nosso comportamento. E é isso que nós precisamos compreender. É isso que nós precisamos entender. Quando Deus ele fala para nós sermos santos,
Como Ele é santo, Deus está falando assim, ó, se pareça comigo. Isso você tem condições de fazer. Você não faz porque você não quer. Porque você tem o meu Espírito. E o meu Espírito vai te dar capacidade. Você tem o meu Espírito, e com o meu Espírito você tem um Deus que supre todas as suas necessidades. Sabe, queridos? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que a gente compreende, queridos? Que a santidade é uma vontade explícita. Isso está explícito na Bíblia. Provavelmente, se você está na igreja há mais de um ano, você já ouviu alguma coisa sobre santidade. Por quê? Porque é uma vontade explícita de Deus, né? Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. Hebreus 12, 14. Diz o seguinte: procure viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Pastor, mas é complicado isso? É complicado, queridos. E a palavra de Deus ela é muito clara nisso. Ela é muito clara nisso. Sabe? Eu tenho aqui 1 Tessalonicenses 4, 3. 1 Tessalonicenses 4, 3. Deus deseja que vocês sejam santos e puros e se conservem afastados de todo pecado sexual. Sabe, queridos? E por que a Bíblia ela nos alerta sobre isso, queridos? Porque é difícil. É difícil você permanecer santo e puro e se afastar de todo o pecado sexual. Por quê? Porque o pecado sexual está relacionado ao nosso desejo, à nossa vontade, queridos. E a coisa mais difícil que tem do homem fazer é matar ele mesmo. Pastor, explica isso melhor. Explico, é matar a sua vontade, é matar o seu desejo, né? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vai ver constantemente Deus ele mostrando a vontade dele. Então, santidade, queridos, ela não deve ser um tema secundário. Ela tem que ser um tema central nas nossas vidas. A gente tem que se preocupar com isso. Quando você passa a se preocupar com a santidade, você vai lutar constantemente contra o seu comportamento. Você vai parar de ficar olhando para a vida do seu irmão. Você vai parar de ficar olhando para o relacionamento do seu irmão. Você vai parar de ficar enchendo o saco do seu pastor. Por quê, queridos? Porque isso aqui vai corroer a sua vida. Você vai ter tanto trabalho para se manter em santidade, que você vai ver que você não vai ter mais tempo para se preocupar com a vida de ninguém. Porque não é fácil, queridos. Não é fácil ter um namoro santo não, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Eu namorei 3 anos e meio antes de casar. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu já conhecia a palavra de Deus, já tinha decidido levar uma vida de santidade. Ela nasceu na igreja, conhecia a palavra de Deus. E nós namoramos todo esse tempo na presença do Senhor. Então eu sei que não é fácil. Mas também não é impossível. Viu? Não é impossível. Você sabe por que muitas vezes, queridos, nós não levamos uma vida de santidade? Sabe por quê? Porque nós somos assim, Deus é amor, Ele perdoa os nossos pecados. Perdoa, lógico. Só que você não entende um ponto importante. Ele não deixa. Como é que eu vou explicar para você? Deus, Ele nos perdoa, mas pelo fato dele ser um Deus justo, Ele não pode impedir a colheita das suas atitudes. Então, por exemplo, quando Deus ele fala para você ser santo, a questão decisiva que Ele quer é que você tenha uma vida abençoada, tranquila e sem colheitas ruins. Sem colheitas ruins, queridos. Eu lembro uma vez num curso de noivo, tinha um casal e o rapaz debochava de mim. E naquela época, queridos, eu não era convertido, né? Estava em processo de conversão. E o rapaz debochava: não, Rubens, estou namorando, tem que aproveitar a vida. Eu falei: rapaz, mas cuidado, você está no namoro ainda. Não, que não sei o quê. Casou, queridos. 1 ano de casado, me procurou chorando. E eu ainda não estava muito convertido. Ai, Rubens, estou passando por uma luta. Eu falei: é uma luta? O que é? Você vai entender o que eu vou falar aqui. Eu não consegui ter nada com a minha esposa. Eu falei: você lembra da colheita que eu falei para você? É essa colheita, filho.
E eu falei para ele, pode procurar médico, pode ser o que for, porque se for a mão de Deus na sua vida, se for colheita pelos seus erros, nada vai sarar. Não, mas não pode, que não sei o que, que eu sou muito novo. Eu falei, vai buscar Deus, vai pedir perdão para Ele vai te perdoar, mas as consequências dos seus erros você vai colher. E a gente ensinava muito isso, queridos. Nós temos aqui várias pessoas casadas que podem ensinar os mais novos. No namoro aí é um fogo só. Depois que casa, o inimigo tem liberdade para quê? Para jogar um iceberg em cima. Por quê? Porque foi a legalidade que foi dada lá atrás. Por quê? Porque não viveu uma vida de santidade, porque não levou a santidade para o namoro. Se você não levou a santidade para o namoro, como é que você vai ter um casamento santo? É um processo. É a mesma coisa que você faz uma faculdade, aí você forma. Eu não consigo ser um bom profissional, porque você não levou a sua faculdade a sério. Você não estudou, você colou de todo mundo, você bagunçou. Então agora você está sofrendo. A vida é assim, queridos. Então por isso que Deus, queridos, Ele tem essa preocupação com as nossas escolhas e com as nossas decisões. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então a santidade, queridos, ela não é um convite para poucas pessoas. Pastor, é impossível, É só uma ou outra pessoa que consegue ser santo. Não, queridos, ela não é um chamado para poucas pessoas. Nós podemos ser santos sim, nós podemos fazer a coisa correta sim, a partir do momento que a gente conseguir dominar o nosso eu, as nossas vontades. Lembre-se de uma coisa, a Bíblia diz que todos nós pecamos. O seu eu, ele vai te levar cada vez mais para longe de Deus. Você pode concordar comigo ou não, isso é problema seu, mas o seu eu vai te afastar cada vez mais de Deus. Pastor, e como é que eu consigo viver na presença de Deus? A partir do momento que você aceitar que Ele é Senhor. Por exemplo, eu aceitei que o Senhor é meu Senhor. Aí eu tenho o Cleito, que é meu líder no meu ministério. Eu não tenho dificuldade de aceitá-lo como meu líder. Então vou me submeter. Aí tem pessoas que falam assim, pastor, mas eu me submeto só a Deus. Foi bem assim, não. Então você não entendeu o que é ter o Senhor como Senhor na nossa vida. Deixa eu perguntar um negócio para você. Jesus, Ele é o Rei dos Reis, não é? Ele é o Senhor dos Senhores, não é? Quando Jesus se batizou, Ele mesmo entrou lá e se batizou? Ele teve que se submeter. E uma das coisas mais difíceis que tem na nossa vida, queridos, é se submeter. Muitas vezes você quer sair da empresa que você está trabalhando, ou não consegue nem trabalhar em empresa, porque você tem dificuldade de quê? De se submeter. Jesus, quando Ele escolheu os 12, e Ele os colocou ali para poder fazer algo que seria grande, maravilhoso. O que Jesus fez? Vocês vão levar a minha palavra, vocês vão ser apóstolos, só que vocês precisam aprender a submeter. E como é que Ele ensinou eles a submeter? Quando Ele pegou um balde, uma toalha e lavou o pé de cada um deles. Sabe, queridos, então santidade também está relacionada a gente aprender a se submeter. A gente aprender a receber ordem, a ouvir como é que você vai crescer, como é que você vai ser um grande líder, como é que você vai ter uma posição nobre na empresa que você trabalha se você não consegue se submeter a ninguém. Se você não consegue respeitar ninguém. Esses dias, queridos, uma pessoa maravilhosa, a qual eu tenho um grande respeito, chegou para mim e falou, pastor, eu queria conversar com o senhor um pouquinho. Eu falei, lógico, vamos conversar. Pastor, eu queria falar com o senhor aqui, eu estou até meio preocupado como que eu vou falar, porque não é uma crítica, é uma sugestão. Eu falei, não, você tem total liberdade para isso. Queridos, a pessoa sentou comigo, mas ela me deu tantas sugestões maravilhosas. Sabe? Mas ela chegou com tanto respeito, com tanto carinho. Por quê? Porque é uma pessoa que tem facilidade em se submeter. E aí ela está conversando comigo, e eu também respeito, tenho uma autoridade sobre a minha vida, então para mim também eu já tenho que me submeter também. Então isso é precioso, queridos. É precioso principalmente para a sua vida com Jesus. Isso é preciosíssimo.
Porque se você não aprender a submeter, Deus ele nunca te eleva para uma próxima fase. Você sempre vai ficar naquela fase superficial. Sempre vai ficar com a água aqui no joelho, dependendo do ponto que você tiver. Sabe, queridos? Então por isso que é uma característica de você perceber se a pessoa tem um relacionamento com Deus ou não, é se a pessoa se submete ou não. Ah, pastor, mas tem pessoas que não submetem. Calma, ela está ainda no processo de conversão. Deixa que Deus, ele é especialista em espremer. Pode ver, queridos, quando você é uma pessoa que tem dificuldade de se submeter, nada na sua vida dá certo. Nada na sua vida dá certo. Né? Já começa porque a sua dificuldade de se submeter, tudo indica, uma pessoa que tem dificuldade de se submeter, eu tenho certeza que ela não tem um bom relacionamento com o pai e com a mãe. Você quer identificar uma pessoa que não tem facilidade de submeter? Ela não se relaciona bem com o pai e com a mãe. Por quê? Porque para você se relacionar bem com seu pai e com a sua mãe, você tem que se submeter. Né? Que nem, por exemplo, mesmo, pega um cara que nem o Daniel. O Daniel foi antes de minha geração dele. Se não for do jeito dele, não vai ser, uai. Né? O Daniel, a irmã Naná, né? A irmã Naná ainda só consegue controlar o Daniel porque a profissão dela permite ela ter um pouquinho mais de autoridade que ele. Às vezes a gente brinca com o Daniel que para ele é difícil, que para ele tem que obedecer. Porque se ele não obedecer, ela pega a bolsa dela lá e rapidinho faz ele obedecer. Né? Mas, queridos, a gente olha desse jeito. Então, quer dizer, você pega um cara que nem o Daniel, que foi criado uma dificuldade, né, Daniel? Um sistema totalmente. Se um filho quiser, vai ter tudo com ele. O filho vai ter tudo com ele. Se o quê, Daniel? Se andar na linha, né? Se submeter. Né? Eu acredito que o Cleito também, né, Cleito? Cleito é da mesma geração que eu também, né, Cleito? Você tem os seus filhos lá, lógico, você tem todo o amor e todo o carinho pelos seus filhos, mas tem que submeter. Enquanto você estiver lá, né, Cleito? Se você quiser pintar a casa de rosa, vai ser rosa, não vai? Você pode até ouvir opinião, não pode? Não, pai, vamos de rosa não, não, vai ser rosa e pronto. Vai ser rosa, não vai? Então, queridos, e se ele pintar de rosa, né, Cleito? Você vai chegar lá na sua sala feliz, vai deitar, parede bonita, pintei dessa cor. Agora se for da outra cor, puxa, não era para pintar dessa cor. E não era, a gente fica incomodado, não fica? A gente fica incomodado. Sabe, queridos? A igreja é a mesma coisa, queridos. Né? Por que eu estou na mesma igreja desde que eu me converti? Porque eu nunca tive dificuldade para me submeter. Porque eu tive um pai que me ensinou isso, mas me ensinou muito bem, queridos. E eu vou falar um negócio para você. Pensa num cara que apanhou para aprender a submeter. Né? Porque quando você tem dificuldade de submeter, queridos, você tem dificuldade para ficar no seu emprego, você tem dificuldade para ficar na sua profissão, você tem dificuldade para ficar na igreja que você congrega. Você vai ter dificuldade para várias coisas, queridos. Sabe? Então, a santidade é um chamado para todos, queridos. Né? Então nós precisamos parar de tratar o pecado como fraqueza. Quando você decide viver uma vida santa, uma vida como Deus quer que você viva, você não trata mais o pecado como fraqueza. Ai, pastor, é uma fraqueza que eu tenho. Não é fraqueza, é pecado. E você precisa tratar como pecado. Sabe? Para de negociar áreas que Deus pediu para você se render. Para de negociar, pastor, mas eu tenho que ser feliz, né? Eu tenho que aproveitar a vida. Não, mas Deus ele já pediu para você, entrega o seu tempo para Ele, Ele está doido para te abençoar. Deus ele vai te dar uma vida poderosa, uma vida maravilhosa, diversões maravilhosas, mas você não quer negociar. Não, eu tenho que aproveitar. Fica negociando, queridos, áreas que Deus já pediu para você se render. Às vezes você está passando luta no seu casamento, e Deus ele fala para você, seja uma mulher sábia, edifica a sua casa, ora pelo seu esposo, para de brigar, para de falar, para de discutir, e você não se rende, você não se rende. É a mesma coisa o marido, faça o seu papel de homem, cuide do seu lar, cuide dos seus filhos, seja um homem de Deus, se renda, coloque a sua família na presença do Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos, queridos, perguntar as decisões, o tipo de vida, as áreas que nós temos dificuldade, isso agrada a Deus ou apenas me agrada?
Eu não vou falar casamento, porque casamento é mais delicado. Se o seu casamento não agrada a Deus, você tem que fazer agradar. Aí eu vou falar de relacionamento, de namoro, que é um momento de colheita maravilhosa. O seu namoro agrada a Deus ou não? Pastor, o meu namoro não agrada a Deus. Então acaba com ele, antes que vire um casamento. Aí é mais difícil de acabar. Sabe, queridos, a gente tem que ser radical, queridos, com aquilo que não agrada a Deus nas nossas vidas. A gente precisa ser radical. O seu comportamento no seu trabalho agrada a Deus ou não? Pergunta isso, o meu comportamento no meu trabalho agrada a Deus ou não? Deixa eu pensar. Você tem a resposta, só. Você não precisa pensar não. Se não agrada a Deus, muda de comportamento. Às vezes você fala, pastor, eu trabalho, mas vamos lá ver o seu comportamento. Você reclama demais do seu trabalho? Reclamo, pastor. Você quer sair do seu trabalho? Quero, pastor. Então esse comportamento seu não agrada a Deus. Por quê? Porque Deus está doido para abrir uma porta para você melhor. Mas como Ele vai abrir uma porta melhor se você não valoriza essa que Ele abriu? Deus está doido para te abençoar com algo grande. Mas como que Ele vai abençoar você com algo grande se profissionalmente você só reclama? Por quê, queridos? Porque uma coisa é certa. Se não há busca pela santidade, queridos, o que existe? Existe um engano espiritual. Não adianta nada você vir na igreja e você não buscar por santidade. Você está vivendo um engano espiritual. Sabe? Você está sendo uma vergonha para o evangelho. Você está dando mau testemunho para as pessoas. Muitas pessoas que Deus enviou até você para encontrar Deus na sua vida, encontrou o quê? Encontrou uma pessoa rebelde. Uma pessoa que fala mal dos irmãos, que reclama da igreja, sabe? Que fica com fofoca, que fica com grupinho, que exclui uns e aceita outros. Não, queridos, nós temos que tirar isso da nossa vida. Então por isso que nós temos que perguntar, o seu comportamento dentro da igreja agrada a Deus ou não? Aquilo que você conversa com os seus irmãos agrada a Deus ou não? Aquilo que você conversa com o seu cônjuge agrada a Deus ou não? Você está vendo, queridos, como santidade, como servir a Deus está muito mais relacionado a comportamento? Eu estava conversando com um novo amigo que eu fiz hoje e a gente estava falando sobre isso. E ele nem imaginava que já estava pronta a palavra aqui sobre isso. Sabe, queridos? Então a santidade, queridos, ela não é um discurso. Não adianta nada eu vir aqui fazer um discurso maravilhoso sobre santidade se eu não tiver uma transformação dentro de mim. Sabe? Porque santidade, queridos, ela é isso. Santidade, ela não é um discurso, ela é uma transformação interior. É uma transformação. Então a primeira pessoa que vai identificar se você está buscando a santidade ou não é você mesmo. Porque é uma transformação que acontece na sua vida que as pessoas dificilmente vão ver no início. Pelo contrário, elas vão duvidar de você. Ah, está na igreja? Você? Sabe, queridos? Tem pessoas da minha família que até hoje olham para mim e falam bem assim, eu vejo você na igreja, até hoje eu não acredito. Por quê, queridos? Porque a pessoa não consegue ver a transformação interior que houve dentro de mim. Então você vai ter que se contentar com o julgamento. Mas como você já está numa transformação interior, você não vai ligar para o que as pessoas dizem. Porque o importante para você não é o que as pessoas falam, é o que você é. E você sabe quem você é. Sabe, queridos? Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, ó. Mas, se estivermos vivendo na luz como Ele está na luz, então temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pastor, que coisa maravilhosa é. Você viver na luz é mostrado através do seu comportamento. Diz o seguinte, se estivermos vivendo na luz como Ele está na luz, o que nós temos? Uma comunhão maravilhosa uns com os outros. É fácil saber se você está na luz ou não. Como que é a sua comunhão com seus irmãos?
Por exemplo, quando você chega, todo mundo gosta. O Clébio chegou, Clébio, dá um abraço aí, graça, amor e paz, que não sei o quê. Ou o Clébio chegou, você, ixi, não quer nem cumprimentar esse irmão. Não quer nem olhar para a cara desse irmão. Por quê, queridos? Não está vivendo na luz. Queridos, quando você está vivendo na luz, você tem comunhão até com aquele que é chato. Então, por isso que, olhando para a nossa comunhão, que nem, por exemplo, mesmo aqui, eu estou vendo a Sara dar risada, me fez lembrar. O ministério de louvor aqui, eles se reúnem aqui para poder louvar, para poder ensaiar, não se reúne? E eu já vi em alguns ensaios aqui. E é gostoso, né? Eu chego aqui, eu vejo a comunhão, aquela coisa, às vezes tem uma discussão, tem um negócio, mas eles se resolvem, né? Mas é facinho de você perceber nesses encontros aquele que não está na luz. Por quê? Porque na hora que ele chegou, todo mundo já fica preocupado. Todo mundo, puxa vida, ele podia ter faltado hoje. Né? É que nem um ensaio do teatro aí, né, André? Teve um ensaio do teatro aí, né? Aí a André juntou esse monte, porque não é fácil não, queridos. Porque os que estão na luz, tranquilo, Andréia, glória a Deus, ficou legal. Não, eu não concordo, mas vamos fazer, é isso mesmo. Deus falou com você, mas e o que está na luz? Não, você está errada. Isso aí não glorifica a Deus, não. Dentro de casa, queridos, a mesma coisa. Quando você está na luz, queridos, dentro da sua casa, seus filhos estão na luz, a comunhão é maravilhosa. Se tem algum problema, queridos, entenda uma coisa, queridos. Quando entra uma pessoa e começa a dar problema, é porque não está na luz. Porque não importa, querido, se está na luz, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser feio, pode ser chato, pode ser o que for, a comunhão vai ser maravilhosa. Né? A comunhão vai ser maravilhosa. Né? Olha o que diz a palavra em Romanos, capítulo 6, versículo 6. É isso mesmo, diz assim, ó: os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz, juntamente com ele. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando, foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. O que significa, queridos? Significa que você não vai ter dificuldade para ter uma vida santa, porque você está em Cristo, sabe? E a palavra de Deus, ela é bem clara, queridos. A primeira coisa que Deus ele vai esmagar nas nossas vidas é os desejos malignos. Só que tem um problema, queridos, ele esmaga, mas não tira, continua lá. Não vai afetar você em nada, porque já está esmagado, está morto. Mas se um dia você alimentar eles, é perigoso eles voltarem. Então entenda isso, queridos. Santidade não é aparência externa. Santidade não é medido pela sua aparência, né? Mas a santidade é o quê? É uma libertação. Preste atenção. Santidade é quando você começa a se libertar daquele pecado que te domina. Por exemplo, todos nós seres humanos, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores, mas sempre tem um pecado dominante na nossa vida. Por exemplo, tem pessoas que o pecado dominante nelas são pecados sexuais, né? Então aquela pessoa é um pecado dominante, dificilmente ela consegue resistir àquilo, ela luta com aquilo. Tem outras pessoas que é passar a perna nos outros, né? Que é a corrupção, né? Que faz qualquer coisa por dinheiro. Então, ela até consegue ser fiel ao esposo, ser fiel à esposa, mas sempre está envolvido numa corrupção financeira, né? Tem pessoas que é a desobediência. Sabe, queridos? Então, quando que você vai perceber que você está vivendo uma vida de santidade? Quando você começa a vencer esse pecado que domina a sua vida. Por exemplo, o vício é um pecado. Então como que você vai perceber, você que é uma pessoa viciada, você vai perceber que você está se santificando a partir do momento que você consegue vencer esse pecado. Ele continua aí, lógico que continua, a vontade, os desejos continuam, mas a santidade ela te faz vencer tudo isso.
sabe? Ela te faz vencer isso. Então, a santidade, queridos, não é maquiar o velho homem, né? É que nem a pessoa, não adianta você você chegar aqui, vamos falar com os homens, porque os homens hoje em dia estão usando maquiagem, né? Não, vamos falar das mulheres, né, Kleber? Você não usa maquiagem não, né, Kleber? Você não usa corretivo não? Deixa eu ver, olha aqui pra mim. Mas esse cabelinho seu tá muito bem penteado, viu? Não, vamos lá. Queridos, não adianta, se você tem uma mancha no rosto, você pode usar a maquiagem que for, a mancha vai continuar lá. Aí você coloca a maquiagem, sai, todo mundo fala, nossa, que você está bonito, que não sei o quê. Mas na hora que você chega em casa, lava, está a realidade lá, queridos. Está a realidade lá. Sabe? Esses dias eu vi um vídeo, aí eu vi uma mulher, queridos, uma senhora, eu não sei se é montagem aquilo. Eu acho que é montagem. Aí ela estava falando assim, você está me achando feia, mas eu vou provar para você que você vai me achar bonita. Aí começou a fazer a maquiagem. Daqui a pouco transformou. Não é a mesma pessoa, não é possível. Eu falei, não é não, é montagem, não é possível. Então não adianta, queridos, sabe? Então não é maquiar o velho homem. Às vezes se você tem um machucado, dá para esconder um machucado no rosto com maquiagem? Dá, né? Dá para esconder hoje? Será que dá? As mulheres aí, um machucadinho, vamos supor que o gato foi lá e deu um arranhão, e foi hoje de manhã, só que à tarde tem um casamento, e tem que esconder aquele arranhão. Dá para esconder? É lógico que vai prejudicar um pouco o machucado, perigoso inflamar, mas dá para esconder, não dá? Mas não dá para tirar o machucado, né? Aí, tá vendo? Me confirma isso, porque eu não manjo muito de maquiagem, viu? Tem algum homem aqui que manja de maquiagem? Então, queridos, sabe, santidade não é maquiar o velho homem, mas é crucificá-lo, é matar ele, né? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que identificar o pecado que nós estamos tolerando. Qual o pecado que você tem tolerado? Qual o pecado que você tem tolerado? Identifique esse pecado, confesse, abandone e elimine ele da sua vida. Elimine. Queridos, nós não somos perfeitos, nós vamos ter que lutar contra isso. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Eu não estou pregando para pessoas santas, eu estou pregando para pessoas que, assim como eu, estamos lutando para sermos santos. Nós estamos lutando para sermos santos. Um dia nós vamos ser santos, assim como Ele é santo. E nós estamos lutando para quê? Para poder alcançar essa coroa. Então a gente luta todos os dias contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, sabe? Contra os nossos pecados. Então pare de justificar, né? Para de justificar o seu pecado, porque Cristo, queridos, Ele morreu, foi para destruir o seu pecado. A partir do momento que você aceitou Jesus e trouxe Cristo para a sua vida, você está com uma ajuda sobrenatural para quê? Para, através das suas decisões, destruir o pecado sobre a sua vida. E foi para isso que Cristo morreu, e foi para isso que Cristo se revelou a você. Então para que você vai continuar andando com Cristo e pecando, sendo que você tem uma arma poderosa nas suas mãos para poder destruir o pecado? Né? Por que, pastor, nós temos que destruir? Porque eu quero dizer algo para você, queridos, muito sério. Aonde o pecado reina, Cristo não reina. Cristo não reina. Sabe? Santidade, queridos, é viver como quem pertence a outro reino. Então quer dizer, você vive nesse mundo, mas você não anda que nem as pessoas do mundo andam, né? Você não anda. E é interessante, queridos, por quê? Porque nós mesmos separamos. Eu vivo no mundo, mas eu não estou no mundo. Eu estou na bênção, eu estou na presença de Deus, né?
A gente vive na bênção. Você olha para o mundo, você não fica aterrorizado. Você que é filho de Deus, você não fica aterrorizado com as coisas que você vê no mundo, porque você sabe que lá jaz o maligno. Você sabe que lá jaz o maligno. Então você não fica aterrorizado com isso. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 6,11. Romanos 6,11, a palavra de Deus diz: portanto, considerem-se mortos para o pecado, enquanto por outro lado estão vivos para Deus em Jesus Cristo. Sabe, quando você considera morto para o pecado ele não consegue te seduzir mais, porque você está morto para aquilo. É que nem, queridos, uma pessoa que está internada no hospital e de repente a maquininha lá, ao invés de ficar aquelas linhas, aqueles altos e baixos, né? Esses dias eu acho que foi a Dani que falou um negócio legal sobre isso. Tem aquela maquininha que fica indo para cima e para baixo, para cima e para baixo, né? Significa o seguinte: enquanto sua vida está nos altos e baixos, significa que você está vivo. Então glória a Deus por isso. Só que na hora que mantém uma linha reta, o que acontece? Não adianta mais dar remédio, não adianta mais tentar animar, não adianta fazer mais nada. Por quê? Porque morreu. E é assim, queridos, que nós temos que viver mortos para o pecado, porque o pecado ele vai continuar sempre existindo, o desejo vai continuar sempre existindo, mas como você morreu para ele, ele não vai ter poder mais nenhum sobre a sua vida. Ele não vai ter poder nenhum sobre a sua vida. Romanos 6, um pouquinho para frente aí o versículo 18, diz assim: e agora estão livres do velho senhor, o pecado, e tornaram-se escravos do novo senhor, a justiça. Quando você está livre do pecado, queridos, a sua vida evolui, ministerialmente evolui. Sabe, queridos, não regride não. Se está regredindo, tem algum problema. Tem algum problema. A gente olha aqui, a gente vê a Dani, hoje ela é ministra do louvor, mas sempre foi assim na igreja, Dani? O que aconteceu? Você ficou ali firme na sua posição, você pediu para entrar no louvor, você falou: pastor, me coloca lá como ministra do louvor, você correu atrás disso, você lutou para isso, você simplesmente se comportou e recebeu isso. Sabe, queridos, deixa eu falar um negócio para você. Para de querer fazer coisas sobrenaturais para Deus e começa a se comportar como Deus quer. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Tem gente que chega para mim e fala: pastor, eu subo num monte toda sexta-feira e não acontece nada na minha vida, e eu oro e não vai acontecer, porque o segredo não está em fazer, o segredo está em se comportar. O que a Bíblia diz? O que o profeta Samuel falou para o rei Saul, né? Quando ele, mas eu sacrifiquei não sei o que lá. Que é melhor o quê? Obedecer do que sacrificar. Por quê, queridos, que a palavra de Deus nos ensina isso? Porque nós temos um Deus que nos ama. Deixa eu falar um negócio para você. Você quer ver o seu filho se sacrificar? Por exemplo, você é um pai que você tem uma boa condição financeira. Você sempre teve um filho obediente. Seu filho é uma bênção, seu filho te respeita, seu filho anda com você. Aí seu filho, no começo da vida dele, casou. Só que ele está começando a vida financeira agora. Poxa, se você é um pai que tem condição financeira, você ama seu filho é obediente, e você tiver condições de dar uma casa para ele, você dá. Você vai deixar seu filho sofrer? Agora, se não for obediente, filho, que esse menino nunca valorizou o que eu dei para ele, deixa ele casar, que agora ele vai ter que aprender a valorizar. Por isso que eu falo que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Porque quando você é obediente, você tem o presente do Pai na sua vida. Você tem o presente de Deus na sua vida. Você tem a presença de Deus na sua vida. E é impressionante, queridos, como a gente percebe a presença e a ausência de Deus na vida das pessoas. Por quê? Porque não tem obediência. Sabe, queridos, quem foi liberto não vive mais como escravo, né?
Santidade, queridos, é viver consciente de quem você é em Cristo. Por exemplo, você tem consciência de quem você é em Cristo? Se você tem consciência de quem você é em Cristo, você vai saber que roupa que você deve colocar. Você vai saber com que tipo de pessoa você deve se envolver. Por quê? Porque você tem consciência de quem você é em Cristo, de que você é precioso, de que Ele morreu por você na cruz e de que você tem um valor excepcional para Ele. Por que muitas pessoas não se valorizam, assim como eu, antes de conhecer a Cristo, não me valorizava? Entrava em qualquer lugar, fazia qualquer coisa, andava com qualquer pessoa, eu não me valorizava. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Só que hoje não, eu tenho uma identidade em Cristo, eu sei quem eu sou. Por isso que eu não entro em qualquer lugar, por isso que eu não faço qualquer coisa. Por isso que o meu comportamento, queridos, é diferente. Não é porque eu estou no meio de amigos que eu vou me comportar de qualquer maneira. Não, eu tenho uma identidade, eu estou em Cristo, e independente do lugar que eu esteja. Ah, pastor, mas você está num ambiente que todo mundo faz isso. Não interessa, o ambiente não vai mudar a minha identidade. O ambiente não pode mudar quem nós somos. É a mesma coisa, você foi liberto. Você é uma pessoa livre, você está em Cristo. Você não é viciado, bebida não te domina, cigarro não te domina. Mas só porque você está num ambiente com os amigos, você vai beber, você vai fumar? Significa que você não tem uma identidade. Você é aquilo que o lugar fala para você ser. Sabe, queridos? Santidade é viver consciente de quem você é em Cristo. Então não alimente o que Deus matou. Não alimente o que Deus matou, queridos. Deus, Ele morreu na cruz, para que através do sangue dele nós fôssemos purificados do pecado. Então o sacrifício de Jesus na cruz foi para matar o pecado na nossa vida. O problema é quando a gente alimenta aquilo que Deus morreu para poder matar. Sabe, queridos? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que tomar decisão, comportamento, mudar hábitos. Tem que mudar hábitos, queridos. Tem que mudar hábitos. Eu lembro que antes de me converter, eu tinha um hábito. Eu gostava muito de assistir filme violento e filme de terror. Gostava, queridos. Tinha um filme na minha época que chamava A Morte do Demônio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu assisti todos. E o engraçado é que o demônio nunca morria. E eu doido para ver o demônio morrer, mas não morria. É sério, queridos. O filme era terrível. E hoje, pastor, hoje, queridos, eu assisto o filme de romance com a Débora e com a Valentina e fico chorando. Por quê? Porque eu mudei o hábito. Mudei o hábito. A gente tem que mudar o hábito. A Valentina fica dando risada na minha cara. Papai, você está chorando. Filho, eu estou chorando. Sabe, querido, mude de hábito, mude de ambientes, mude de decisões. Quando você decide viver uma vida santa, você vai mudar de hábito, vai mudar de ambiente, vai mudar de decisão. Você vai viver uma vida, queridos, intencional. O que significa isso, pastor? Eu vou viver uma vida intencional, eu vou caminhar pelaquilo que eu sei que vai acontecer. Então, por exemplo, eu vou ser bom, porque é a intenção minha ser uma pessoa boa. Eu vou ser honesto porque hoje eu estou em Cristo, então é intenção minha ser uma pessoa honesta. E isso quer viver uma vida intencional. É você proporcionar aquilo que você sabe que você tem que viver. Eu vou viver uma vida de santidade, então eu não vou entrar em qualquer lugar, porque eu sei que se eu for para esse lugar, eu vou me corromper. Não, eu vou mudar dentro da minha casa. Na hora que minha esposa começar a falar, eu vou sair, porque eu não posso explodir, porque se eu explodir vai ter problema. Então você começa a viver uma vida intencional. Você deixa de viver uma vida reativa. E o que é a vida reativa? É quando o ambiente mexe com você. Por exemplo, você está na igreja, ninguém fala palavrão, aí você não fala. Mas quando você está reunido no final de ano com a sua família, onde todo mundo fala palavrão, quando pensa, não, você já falou. Então quer dizer, você vive uma vida reativa. Então quer dizer, a circunstância mexe com você. Quando você vive uma vida intencional, a circunstância não mexe com você. Você pode estar no meio de pessoas que vai falar palavrão, mas você pode ter certeza que da sua boca vai sair glória a Deus, aleluia.
Sabe, queridos? Então eu quero concluir essa ministração dizendo para você, queridos, que santidade não é um peso. Por mais difícil que seja a santidade, quando você alcança ela, quando você entra no caminho dela, a santidade não é um peso. E você vai descobrir o quão maravilhoso é viver uma vida santa diante do Senhor. Por quê? Porque a santidade, ela é liberdade. Ela te liberta. Por que que Deus, Ele quer que você lute contra o pecado? Porque o pecado te prende. O pecado vai prender não só você, e muitas vezes não te prende no momento que você está pecando, mas ele vai te prender lá na frente, nas colheitas. Olha para Davi. Davi tinha tudo para ter uma vida maravilhosa. Davi tinha tudo para preparar os seus filhos para serem grandes reis. Davi tinha tudo para ter uma família feliz. Mas aí no meio do caminho ele pecou. E o que aconteceu? Ele prendeu a família toda por causa do pecado. Pastor, por que você fala isso? Eu falo isso, sabe por quê? Se você não tem força para abandonar o pecado por causa de você, pensa nos seus filhos. Pastor, mas eu não tenho, mas vão ter. E se você não abrir o olho, seus filhos, antes de ter, eles já vão colher o pecado que você está cometendo. Queridos, eu não sei quanto a você, mas eu conheci a palavra de Deus no primeiro ano de conversão. E na hora que eu descobri sobre colheita e sobre justiça de Deus, eu fiquei com medo, queridos. Sabe? É que nem o rei Ezequias, queridos. Eu amo muito a história do rei Ezequias, mas tem uma coisa que me deixa perturbado com o rei Ezequias. Quando ele peca, e o profeta vai até ele e fala bem assim, ó, você pecou, não era para você fazer isso. Agora os seus filhos vão sofrer. Aí o profeta fala, mas você pode ficar tranquilo, que enquanto você estiver vivo vai ter paz. Ele aceitou numa boa, queridos. Boa é a decisão do Senhor. Pastor, e se fosse eu? Se fosse eu, queridos, eu não teria aceitado. Eu falei, Senhor, que eu morra, que eu pague pelos meus pecados, mas não deixe os meus filhos sofrerem. Que a minha vida seja interrompida aqui agora, mas os meus filhos não. Sabe, queridos? Então quando eu olhei para essa questão na Bíblia, queridos, eu fiquei preocupado. Eu falei, eu tenho que consertar a minha vida, porque não é justo os meus filhos colherem os erros meus. Né? Lógico que depois eu descobri que é justo. Depois eu descobri que é justo, porque durante muito tempo eu colhi os erros dos meus pais. E esses erros, queridos, essa colheita só foi anulada quando eu conheci a Cristo. Sabe? Então, santidade também, queridos, não é uma perfeição humana. Porque a Bíblia deixa bem claro que nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Então o que é santidade? Santidade é aquilo que eu falei para você, é a obediência do coração. É você aprender a submeter, ser uma pessoa maleável. Sabe? Entender que pode ser que você esteja errado. Né? Pode ser que você esteja errado. Por que, pastor, que você fala isso? Porque Deus, queridos, Ele nunca exigiria algo impossível da gente. Nunca exigiria. A santidade, ela é possível sim. A submissão é possível sim. Obedecer pai e mãe é possível sim. Aí você fala, ah, pastor, é porque você não teve o pai e a mãe que eu tenho. E nem você teve o pai e a mãe que eu tive. E nem você viu as coisas dentro de casa que eu vi. Sabe, queridos? Olha só o que a palavra de Deus diz em Filipenses 2,13, para poder mostrar isso para você, que Deus ele nunca desejaria algo impossível, porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que Ele quer. Então quando você permite que o Espírito Santo habita dentro do seu coração, ele vai construir esse desejo em você. Então mesmo, querido, sendo uma pessoa autoritária, eu lembro de uma palavra que o pastor falou, e ele contou um exemplo de um diácono que estava limpando um banheiro num congresso de pastores que ele fez, e quando ele estava conversando com aquele diácono, que ele percebeu que era um senhor muito educado, e o senhor ali limpando o banheiro, e o pastor lavava a mão e caía água no chão, ele já ia com um rodinho, dá licença, perdão, dá licença, e o pastor conversou com ele, e descobriu que ele era um neurocirurgião. Sabe, queridos? E por que ele estava ali se submetendo a cuidar de pastores? Porque mesmo sendo um neurocirurgião, ele tinha um entendimento que ele era servo de Deus e ele tinha que se submeter.
Para, queridos, de criticar tudo. Tudo você critica, tudo tem que ser do seu jeito. Calma, tenha paciência. Às vezes a pessoa ainda não chegou no nível de aprendizado que você está. Com humildade e simplicidade, ensine. O problema nosso é que a gente acha que todo mundo está no nosso nível. A pessoa, quando é orgulhosa, quando é prepotente, ela acha que todo mundo está no nível dela. E não estamos, queridos. Pode ser que eu não esteja no seu nível intelectual. Tenha paciência comigo. Quem sabe um dia eu chego lá. Sabe, queridos, dê espaço para Deus trabalhar, porque Ele está operando. Porque Deus está operando em vocês o desejo de quê? De obedecer-lhes, de obedecer a Ele. Quando você abre o coração para Deus, você vai ter dificuldade de obedecer, mas Ele vai operando. Porque o dia que você obedecer a Deus totalmente na sua vida, aí você rompeu, nada mais te para. O mesmo Deus que exige santidade, queridos, Ele também capacita para você viver em santidade, sabe? E Deus não está perguntando se você crê nele. Por mais que as igrejas perguntem, né? Você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador? Você crê em Deus? Não, queridos, hoje a pergunta é diferente. Deus está perguntando se você quer ser como Ele é. Se você quer ser como Deus é, eu vou pedir para você se colocar de pé. Às vezes você está aqui e fala, pastor, eu tenho dificuldade nisso. Pastor, eu tenho dificuldade e realmente eu sou uma pessoa que afasto pessoas. Eu não tenho um bom relacionamento com a minha família, eu não tenho um bom relacionamento com os meus pais. Mas eu quero ser como Deus é, porque essa é a vontade de Deus. E se você está aqui na igreja, eu creio que no fundo, no seu coração, você quer fazer a vontade dEle. E a vontade dEle hoje, a pergunta dEle, você quer ser como Ele é? Se você quer ser como Deus é, coloque a mão no seu coração. Sabe, queridos? Porque Deus, Ele está operando dentro de nós, queridos. O Espírito Santo, Ele tem uma função especial nas nossas vidas. Deixa eu falar algo para você. A função do Espírito Santo não é fazer você falar em línguas. A função do Espírito Santo não é te dar capacidade para você louvar a Deus. A função do Espírito Santo é criar em você uma capacidade de obedecer a Deus. Sabe? Porque Deus durante muito tempo, queridos, Ele tentou sim mudar o homem de fora para dentro, enviando profetas, enviando reis, enviando libertadores. Mas Deus, queridos, Ele já sabia que isso não era possível. Mas Ele durante todo esse tempo fez esse investimento para que nós pudéssemos chegar a essa conclusão de que é impossível mudar o homem de fora para dentro. E Deus, Ele enviou o seu Filho. E através de Jesus Cristo, os nossos pecados foram perdoados. Então por isso que hoje nós temos a possibilidade de receber Deus dentro de nós através do Espírito Santo, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Nós nos santificamos por causa do sangue dele que foi derramado por mim e por você. E essa porta abre e o Espírito Santo entra dentro de nós. E o Espírito Santo trabalha em nós uma capacidade maravilhosa de obedecer a Deus. E como que nós podemos enxergar que nós obedecemos a Deus? Quando nós começamos a amar os nossos irmãos, a ter uma comunhão maravilhosa, quando nós começamos a nos sujeitar, mesmo tendo um cargo maior, mesmo tendo uma condição intelectual, financeira maior, nós nos sujeitamos à autoridade que Deus colocou nas nossas vidas. Porque nós entendemos que essas autoridades, elas vão ser responsáveis em fazer com que nós venhamos a aprender a obedecer a Deus. Então, se você quer mudar, não é a palavra que o pastor pregou hoje que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o Espírito Santo que você permitiu habitar dentro de você. Então peça perdão a Deus pelos seus pecados.
Fala: Senhor, me perdoa, Senhor, pelos meus pecados, Senhor. Senhor, hoje eu estou passando por momentos difíceis, ó Pai, por causa dos pecados que eu cometi. Peça perdão a Deus, agradeça o sacrifício de Jesus. Fala: Senhor, eu agradeço o seu sacrifício na cruz. Agradece, agradece. E agora você fala bem assim: Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida. Senhor, eu sei que eu sou difícil. O Senhor vai encontrar um páreo difícil, mas eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida. Pode entrar no meu coração e pode me ensinar a te obedecer. Agora que você falou isso, eu posso orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, Deus, te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, ó Pai. Te agradeço, ó Deus, por essa palavra, Senhor, que o Senhor permitiu que fosse pregada hoje, ó Pai. Nós falamos sobre um assunto, Pai, maravilhoso, Senhor, que é a santidade, Senhor, que é a que faz, Senhor, com que as pessoas encontrem Deus nas nossas vidas, ó Pai. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos um coração santo, Senhor, a termos uma vida íntegra, Senhor, para que as pessoas possam ver o Senhor em nós, ó Pai, e que possamos, ó Deus, ser bênção, Senhor, na vida das pessoas, primeiramente aquelas que estão próximas de nós, Senhor, e mais adiante, Senhor, aquelas que não estão tão próximas também, ó Pai. Que o Senhor possa nos usar, Senhor, de uma forma sobrenatural, Pai, tanto para Te louvar, Senhor, quanto para Te adorar, quanto para poder levar a Tua palavra, Senhor, através de ações ou através até mesmo da palavra pregada e ministrada, ó Pai. Senhor, Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, e nos fortaleça, Senhor, para que possamos permanecer firme, ó Pai. Pai, nós Te agradecemos, ó Deus, por este culto, Pai. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, e para nós, Senhor, foi um privilégio, Senhor, e sempre será um privilégio de Te louvar e Te adorar, Senhor. E que este altar, Senhor, sempre tenha, Senhor, um instrumento e uma voz, Senhor, para poder adorar a Ti, ó Pai. Te peço, ó Deus, que o Senhor nos leve, ó Pai, aos nossos lares, debaixo da Tua paz, Senhor. E Te agradeço, ó Deus, neste último, Senhor, neste último culto matutino do domingo, ó Pai. Te agradeço, Senhor, por todos os domingos que o Senhor permitiu que nos encontrássemos aqui no ano de 2025, Pai. E Te agradeço, Senhor, por nos dar força, Senhor, para estarmos aqui nesse último, Senhor. E que venham, Senhor, muitos outros, ó Pai, no próximo ano. E que o Teu amor possa estar sempre nas nossas vidas, ó Pai. Nos dê a capacidade, Senhor, de compreender, Senhor, não de criticar, Senhor, não de reclamar, Senhor, mas nos dê a capacidade, Senhor, de obedecer, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que obedecer, ó Deus, é muito melhor do que sacrificar, ó Pai. E eu sei, ó Deus, que o interesse do Senhor é que haja obediência, porque o Senhor não gosta de ver o sacrifício, o Senhor não gosta de ver os Teus filhos sofrendo, o Senhor não gosta de ver a humanidade sofrendo. Então nos ajude, Senhor, a sermos obedientes, ó Pai. Nos dê uma semana próspera, Senhor, abençoada, e nos livre de todo o mal. Levante suas mãos para os céus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Vão em paz e não saia sem dar um abraço no teu irmão, viu? Deus abençoe em nome de Jesus.